Você eventualmente faz consultas a oráculos? Eventualmente você consulta algum tipo de vidente, algum tipo de bruxa, algum tipo de sacerdote para resolver esse ou aquele problema da tua vida diária? Se a resposta é sim, hoje o vídeo é para você. Nós pensamos em fazer um vídeo dando algumas dicas básicas para facilitar, para otimizar o resultado das pessoas que consultam as bruxas, que consultam os magos, que consultam os sacerdotes, sejam eles de qualquer linha ou de qualquer religião. A gente tem visto, não existe, antes que comecem as críticas, não existe uma linha religiosa certa e uma errada, não existe uma linha religiosa boa e uma ruim, não existe uma melhor do que outra. Mas as linhas religiosas são diferentes e elas trabalham energias e elas têm valores morais muito diferentes. Então, uma coisa que é muito comum a gente ver no nosso dia a dia é pessoas que procuram várias tradições, vários sacerdotes, vários magos, várias bruxas, ao mesmo tempo para resolver o mesmo problema. Isso pode, na grande maioria das vezes, acabar sendo como você tentar andar com o teu carro com freio de mão puxado e com uma corrente arrastando um bloco de cimento enorme a reboque. Você pode estar colocando duas energias que são diferentes, que são antagônicas, e, em última análise, com sorte, uma anula a outra e você não sai do lugar. Então, hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso, sobre que tipo de tradição, que tipo de linha, né, que tipo de direcionamento religioso é mais adequado para que tipo de assunto e que tipo de observação você precisa fazer na hora de escolher e de trabalhar a sua consulta para um fim específico. Eu sou André Mendonça, esse é o canal Magia Mental e o nosso vídeo vem logo depois da vinheta. Religiões diferentes, tradições diferentes, têm formas de trabalhar e mexem com energias diferentes e mexem com as energias de maneiras diferentes, têm processos distintos. Isso é fundamental quando você se propõe a consultar ou a procurar ajuda a qualquer uma das religiões ou das tradições disponíveis para tentar solucionar uma questão qualquer que você tenha. O primeiro ponto que eu gosto sempre de frisar é o direcionamento religioso. Nesse caso, por direcionamento, eu estou me referindo à maneira como você se relaciona com as divindades. Há várias. A primeira, que o exemplo mais óbvio é o cristianismo, o budismo, enfim, essas religiões que a gente tem um conhecimento razoável, até por conta de serem religiões muito numerosas no Brasil e no Ocidente, que são religiões onde a relação com o Deus ou com os deuses é uma relação hierarquicamente inferior. Então, é o que nós chamamos de práticas devocionais. Você, hierarquicamente, está abaixo do Deus ou dos deuses e você pede que eles, por algum tipo de bondade, por algum tipo de caridade, eles te ajudem nas suas dificuldades. Os motivos pelos quais ele vai ajudar, os motivos pelos quais você pede, não importam. O que importa aí é a relação, vamos chamar assim, de desequilibrada entre você e o Deus. O Deus como superior, você como inferior, você é um devoto e você pede que esse Deus atenda
aos seus anseios, aos seus objetivos. O que tem de errado com isso? Rigorosamente nada. Se isso faz você se sentir bem, se você sente isso como algo justo, se você fica feliz, se você se sente feliz nesse tipo de prática, nesse tipo de processo, ótimo. Então é porque você é uma pessoa devocional, não tem problema nenhum nisso. Existe uma outra forma de relacionamento, que é o relacionamento de parceria. No relacionamento de parceria, você tem deuses, espíritos ou forças externas a você, com as quais você negocia e faz certos acordos. Então, grosso modo, nesse caso não há uma superioridade. Você não está abaixo das forças que você consulta e nem acima. Então, é uma negociação. Seja uma deidade, seja um espírito, seja algum tipo de ser ou de egrégora com a qual você entra em contato, ela espera de você algo que para ela é valioso. E você espera, em troca, algo que para você seja valioso. Não é nada diferente de quando você entra, por exemplo, com seu carro num posto de gasolina e paga para o fretista lavar o seu carro. Você ali faz um acordo, há um acordo ali prático, claro, entre você e o posto, em que, em troca do pagamento, o seu carro será lavado. Findo a lavagem, feito o pagamento, está concluída a negociação, isso é passado. Você pode ou não voltar a fazer outros negócios com aquele posto. Essa é uma relação muito comum. Você entra em contato com determinadas egrégoras, você se aproxima de determinadas tradições e faz ali acordos que sejam honestos, que sejam claros e que sejam bons para as duas partes. E aí, novamente eu pergunto, o que tem de errado com isso? Rigorosamente nada. Muitas pessoas, muitos consulentes acham que essa é uma forma mais justa, mais democrática e mais saudável de se relacionar com egrégoras, com divindades ou com qualquer outra força externa a elas. Se você se sente assim, se você pensa dessa forma, se você se afina com essa maneira de pensar, não tem nada de errado, muito bom. E existe uma terceira, que é a que basicamente a grande maioria dos sacerdotes, dos magos, das bruxas, normalmente entendem, que é a de buscar forças dentro de você mesmo. Então você não se relaciona com forças externas. Você vê, até quando você trabalha com arquétipos, quando você trabalha com egrégoras ou deidades, você está buscando identificar o que tem dentro de você que corresponde àquela essência. Então, quando você fala, por exemplo, num Deus como Thor, você não está se relacionando com um ser externo. Você está tentando entender em você o que na tua natureza tem de combativo, de semelhante ao que você conhece, ao que você estudou sobre aquele arquétipo. Então, na maioria das vezes, a pessoa que trabalha nessa linha introspectiva, ela trabalha muito pouco até com arquétipos de deidades. Ela procura desvelar, procura mergulhar em si mesmo e encontrar chaves para processos internos que resolvam as suas necessidades, que atendam às suas necessidades. Então são 3 direcionamentos em que você tem como avaliar, para o caso que você quer resolver, se você se encaixa mais em um, em outro, se
o sacerdote ou o profissional que você escolheu para te ajudar se encaixa em um ou em outro, e se essa combinação é harmônica. Não precisa ser igual. Você pode ser uma pessoa que tenha essa visão de relacionamento de igual para igual e procurar um sacerdote devocional. Quem vai consultar o Deus externo e pedir e merecer ou não ser atendido perante esse Deus é aquele sacerdote. Caso ele consiga, a negociação entre vocês dois é uma negociação no tom que você dá, de igual para igual. Então você procurou um sacerdote sem desequilíbrio hierárquico, fez um acordo com ele. Ele tem, provavelmente, um contrato, um estatuto, pelo qual ele se comunica com o Deus dele, e uma vez ele tendo conseguido, dentro da prática, da maneira como ele faz, da prática devocional, ele tendo conseguido aquele resultado que te beneficiou, ele tem, então, como te entregar o que você pediu, e aí você honra o que você tratou com ele de igual para igual. Então, olhando por esse lado, a gente já vê que não há uma linha certa e que você não precisa impor às pessoas que elas pensem igual a você. O que você deve esperar e oferecer é honestidade e respeito. Então, por exemplo, a partir do momento que esse indivíduo, que é igualitário, foi até o espaço de um sacerdote devocional e pediu ajuda dele, ele não tem que dar pitaco, ele não tem que dar palpite se o que o cara faz é certo, se é bonito, se é feio. Quem vai se relacionar lá com a deidade, com Deus, é o sacerdote. Quem vai conseguir ou não, e quem vai pagar ou não, caso seja necessário pagar ou não seja, isso é assunto entre ele e o Deus dele. O que ele precisa honrar com você é te entregar o que você pediu. E, caso ele entregue, você honrar o que você tratou com ele. Da mesma forma que ele não deve tentar te converter, tentar fazer com que você mude o seu jeito de ser. Ele trava com você uma relação de igual para igual, que para ele não é um absurdo, ter a relação igualitária com um outro ser humano. Você tratou o assunto dentro da sua linha, dentro da sua natureza, e todo mundo saiu feliz, uma vez tendo sido atendido e todos tendo sido honestos na prática. Você então teve ali uma relação saudável, uma relação democrática, e ficou claro que não precisa haver imposições, não precisam haver interferências desnecessárias na maneira do outro pensar. Isso não impede que vocês convivam, interajam e até mesmo façam prestação de serviços ou de atendimentos inter ou intra-religiosos. Outra coisa que precisa ser muito dito é que você não deve agredir uma tradição ou um sacerdote com solicitações que choquem-se, que contrariem os valores morais dessa tradição. Então, se você tem, por exemplo, um tipo de necessidade que envolve práticas sexuais incomuns, você não vai pedir ajuda a um padre católico. Você não vai pedir para uma pessoa que não vê, que não tem para si aquela prática como algo agradável, para que ela interceda nisso por você. Aí é uma questão até de bom senso. Mas existem diversas tradições, existem diversos sacerdotes, e assim como qualquer pessoa com qualquer direcionamento sexual encontra um parceiro compatível com esse direcionamento, quando você precisa de algum tipo de atendimento, para algum tipo de prática
que envolva algo que para uns seja tabu, com certeza há outros para os quais isso é sagrado, para os quais isso é normal, isso é natural. Então, não permitir ou tentar evitar ao máximo criar situações de conflito moral, de choque moral, também fortalece o teu resultado. Porque uma tradição, um sacerdote que se sentir constrangido em fazer algo, ainda que legalmente não tenha nada de errado, ainda que a gente entenda que a cabeça é sua e que você tem direito aos seus direcionamentos e aos seus valores, ele pode até entender isso, mas ao executar, ao tentar se aproximar da egrégora com a qual ele trabalha, ele vai estar numa situação constrangida, ele vai estar numa situação insegura, e isso, de uma forma ou de outra, tende a enfraquecer até o seu resultado. Se você procura um sacerdote que veja nisso uma coisa boa, que veja nisso algo natural, que veja nisso algo nobre, percebam que claramente o seu objetivo fica mais próximo, fica mais tangível e provavelmente demande menos gasto, menos energia para ser resolvido. Antes disso tudo, eu até deveria ter colocado no início, vem estudo, pesquisa e conhecimento desses valores e dessas tradições. Então é claro que quando você for procurar, se você já tem uma definição, já tem um direcionamento, até já tem uma religião ou uma tradição mágica, e você sabe que tem um sacerdote respeitável na sua tradição, ou enfim, algum tipo de bruxa, algum tipo de mago na sua tradição, que já seja conhecedor dos seus valores, dos seus princípios, das suas motivações, essa é óbvio, é a melhor escolha, é a primeira escolha. Caso não tenha, quando você for visitar ou conhecer outras tradições, procure antes se informar dos valores morais, se informar da maneira como elas trabalham em relação aos seus deuses, em relação às suas egrégoras, e veja se tudo isso pode ser harmonizado em uma relação onde ninguém se sinta constrangido, onde ninguém se sinta fazendo algo errado, onde todos possam, de alguma forma, sair felizes. Como um negócio. Sempre há um negócio que pode ser bom para todos eles, são os melhores negócios. E as relações de prestação de serviço mágico também. Outra coisa que também é muito importante, e por isso eu deixei para o final, é fidelidade temporária, ou fidelidade, pelo menos temporária. O que eu quero dizer com isso? Você é livre e tem o tempo que você quiser para pesquisar, para escolher, para decidir a que tradição, a que sacerdote ou bruxa você vai pedir ajuda. Uma vez tendo feito essa escolha e tendo começado o processo com ela, seja fiel e respeite as etapas do processo à risca. Você não foi obrigado a fazer esse acordo, você não foi obrigado a fazer essa escolha, foi de livre e espontânea vontade. Então, durante o trabalho dela ou dele, permita que ele trabalhe sozinho e cumpra as etapas que já tenham sido acordadas e que naturalmente não ferem ou que não te causem constrangimento. Caso causem, na explicação, na conversa preliminar, você já deve deixar claro, olha, se os termos são esses, então eu prefiro não começar. Não tem problema nenhum. Nenhum mago sério, nenhuma bruxa séria vai se incomodar que você, ao saber do que teria que fazer, você diga, não, mas isso aqui eu não vou me sentir bem fazendo, só não vou fazer. Não tem problema nenhum. Agora, o que tem problema é você não falar nada na hora da conversa preliminar e depois sabotar o processo por conta de algo que você poderia ter evitado. Então, essa fidelidade, tanto em
em ser sincero, de que, olha, isso aqui para mim não vai rolar, não dá. Então, muito obrigado, tal, e continua a sua procura. Ou, se tudo ali tá bom para você, se nada ali te constrange, se nada ali te agride, cumpra aquelas etapas e permita que essa profissional trabalhe sozinha e da maneira mais adequada para que ela possa atingir o objetivo e resolver o seu problema. Caso no prazo determinado, caso após uma ou mais tentativas feitas da melhor maneira possível, os resultados não estejam aparecendo, volte a conversar, encerre o processo com ela, diga, olha, eu já tentei 2, 3 vezes, não está acontecendo, eu vou preferir então suspender. Volte à sua busca, procure uma outra tradição, procure uma outra religião, procure uma outra solução para o seu caso. Um de cada vez, fiel, ainda que por tempos determinados. Gente, então esses foram basicamente os principais toques. O direcionamento religioso, tanto seu quanto do sacerdote, os valores morais, tanto os seus quanto os do sacerdote ou da tradição, o conhecimento e a pesquisa anterior à contratação, procurar ter todas as cartas na mesa, ter o máximo de transparência antes de começar o trabalho, e fidelidade e dedicação perfeitas durante a execução do processo. Respeitados esses tópicos, as suas consultas, sejam elas com a religião que você quiser, sejam elas com a tradição que você quiser, com a bruxa que você quiser, com o sacerdote que vocês quiserem, com certeza tendem a surtir muito mais efeito e funcionar de uma forma até bem mais surpreendente para vocês. Todos os sábados, aqui no canal Magia Mental, às 10 horas, eu vou estar estreando um novo vídeo sobre algum assunto relacionado de alguma forma à magia e, na maioria das vezes, envolvendo a magia mental. Curiosamente, dentro desse papo de hoje, já ficou claro que a magia mental com a qual eu trabalho aqui é o terceiro caso, é a linha introspectiva, e o meu trabalho aqui, não como sacerdote, eu não me considero um sacerdote, mas como orientador, é te ajudar a encontrar as ferramentas de forma que você possa resolver os seus próprios problemas, que você não precise necessariamente de uma ajuda. Caso seja necessário, isso não é vergonha, isso não é problema. Eu mesmo, em várias situações, me consulto com oráculos, tenho amigos em várias tradições que muitas vezes a gente pede ajuda, como a gente sempre pede ajuda aos amigos. Então não é nenhum problema, mas a linha da magia mental, ela cai mais no caso introspectivo e autossuficiente. Então todos os sábados, às 10 horas, aqui no canal Magia Mental. Se gostou do vídeo, se gostou, achou interessante, dê um gostei, dê um curtir, se inscreva no canal e comentem, critiquem, perguntem, fiquem à vontade para discordar, para comentar. Isso aqui é um espaço para a gente trazer assuntos à tona e explorar o máximo possível as possibilidades de conhecimento. Gente, então até sábado que vem às 10 horas. Sejam bem-vindos. Um forte abraço.